noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcos, sou servidor voluntário desta casa e é sempre uma honra para nós estarmos juntos mais uma vez, para ouvirmos um pouquinho dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações nesta noite e que possamos, no retorno aos nossos lares, estarmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Nós vamos fazer uma prece de agradecimento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. E nós vamos agradecer a nosso anjo guardião, este fiel companheiro, amigo, por estar aqui ao nosso lado, por nos abraçar agora, fortalecendo a cada um de nós. Obrigado, querido companheiro, por ter nos conduzido até aqui a esta casa bendita. Que possamos juntos nesta noite nos fortalecer o nosso laço de amizade, de carinho, e que possamos juntos galgar um degrauzinho a mais nesta imensa escada chamada vida eterna. Nós agradecemos por mais um dia que tivemos, agradecemos pelo alimento material farto em nossa mesa, agradecemos pelo nosso lar, pela nossa família, por nossas conquistas materiais e espirituais, principalmente pelas espirituais. Agradecemos pela nossa visão, pelos nossos pés, por nosso corpo físico funcionar corretamente. Agradecemos a tecnologia que temos hoje, que possibilita àqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estarem presencialmente, nos acompanhar através das redes sociais. Sintam-se abraçados, abençoados e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que disse que quando houver pelo menos 2 reunidos no nome dele, ali ele estará. Obrigado, querido Jesus, por estar conosco nesta noite. Que possamos remover de nossos corações tudo aquilo que porventura nos aflija, que porventura nos traga medo neste momento, que possamos confiar no teu infinito amor e misericórdia, para que tu possas, querido Jesus, auxiliar-nos a cada um, seja qual for o problema. Coloquemos nas mãos de nosso Mestre Jesus, que Ele irá auxiliar a cada um de nós. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querida Maria, por nos envolver em teu manto de proteção, de fortalecimento. Obrigado por esse ar que respiramos, bem tão precioso, e quase sempre não nos lembramos. Obrigado por nossa saúde mental, pela nossa capacidade de escolha. E escolhemos aqui estar nesta noite para mais um pouquinho de aprendizado, de reflexão sobre nós mesmos.
Permitas, querido Jesus, que tenhamos um excelente evangelho nesta noite. E assim, com a prece do Pai Nosso, possamos iniciar a reflexão desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações e livrai-nos, Senhor, se possível, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus. O capítulo de hoje é ainda o capítulo 10, que diz: bem-aventurados e são misericordiosos. O item da noite é o 19, 20, 21, que diz: é permitido repreender os outros. Aqui diz assim: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Para melhor entendimento, quando nossos filhos são pequeninos e fazem algo de errado, a gente não conversa com eles. Então diz aqui nesse item que dessa forma nós podemos. Quando nós envolvemos a observação com amor, com caridade, aí sim tem proveito. Por quê? Porque se a gente não alerta a criança que ela não pode colocar o dedinho lá na tomada que dá choque, ela vai colocar e vai tomar choque. Ou, se o jovem, a gente quando é mais jovem, a gente faz algumas extravagâncias assim, a gente não fala lá, nossa, você não faça isso, que você vai se machucar, isso vai trazer consequências para a sua vida, isso vai te prejudicar no futuro. Mas a gente faz como? Ao mesmo tempo que aquele jovem adormece no sofá, a gente não vai, mesmo com dor na coluna, às vezes ainda tentar pegar no colo lá 60, 70 quilos para colocar confortável na cama. Então essa é a maneira que Jesus pede para que a gente se envolva antes de observar o erro no outro. Se envolva de amor, com caridade. Aí sim é proveitoso. E ao mesmo tempo a gente se perguntar se aquilo que eu observo no outro não cabe a mim mesmo. Porque às vezes eu detesto algo que o outro faz, mas eu não percebi que eu também faço aquilo. Às vezes não exatamente da mesma forma, de forma diferente. Por quê? Porque a gente está ainda em aprendizado. Em relação à repreensão, certa vez Jesus ele chega no templo, muitos não conhecem dessa passagem. Certa vez ele chega no templo, ele vira lá as bancas dos mercadores, ele grita com aquelas pessoas que estão lá dentro fazendo comércio na casa de Deus, na casa do Pai, ou num templo que era para ser destinado para ensinamento, para amor, para caridade, para fazer com que o ser humano se conhecesse melhor, para evoluir. Então foi tomado aquele espaço
como se fosse uma feira livre. E Jesus, ele chega e repreende aquele povo. Ele vira aquelas bancas, ele solta os homens, ele grita, ele fala hipócritas. Então, é importante que a gente observe muito bem antes de criticar ou antes de repreender, né? Isso tem que ser muito bem pensado. Na passagem também, olha, de Maria Madalena, quando ela pega em adultério, ela é levada a Jesus na praça pública. Naquela época, então pedia que a adúltera fosse apedrejada, não é assim? Acho que todos conhecem a passagem. O que Jesus faz? Ele olha para aquele povo que estava pronto com as pedras na mão, só esperando o escorregãozinho dele para apedrejar. Porque a gente tem esse hábito de apontar o erro. É muito mais fácil a gente enxergar no outro os erros, os defeitos do que as qualidades, não é assim? A gente tem dificuldade ainda de perceber as qualidades no outro. Jesus, ele fala, então, atire a primeira pedra quem não tiver pecado algum. Olha o ensinamento para nós. Então, quem não tiver erro, vai lá e critica. E eu sempre falo, sempre tem comigo assim, ó. Se a gente quer criticar algo no outro, a gente tem que fazer muito melhor do que o outro. Então, isso é uma forma de aprendizado para nós também. Eu vou me esforçar para fazer muito melhor que ele. Aí sim, é interessante observar os defeitos do outro. Se eu não quero, se eu observei o defeito, se eu acho feio, se eu acho desagradável, eu não vou fazer igual aquela pessoa, fazer melhor. Jesus, na época que ele teve entre nós, há mais de 2000 anos, naquela época não tinha dinheiro. As mercadorias eram trocadas. Então tinha lá um saco de medida, que lá era medida arroz, feijão, milho, soja, enfim. E aí Jesus nunca perdia uma oportunidade de ensinar o povo da época. E ele, o pessoal estava lá ensacando, e ele vai e fala, ó, quando você for medir, quando você for encher aquele saco com mantimento, você meça com boa medida. Recalchutada, que era batida no chão, sacudida, para que coubesse mais mantimento ali dentro daquela vasilha. Porque é com essa medida que medirão a vossa. Então, quando essa pessoa fosse comprar o mantimento à mão de outra pessoa, trocar, a medida está bem medida. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos iguais. Que nós não devemos fazer para o outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Hoje eu ia indo para o trabalho de manhãzinha, ali na Pedroso, e tem muitas árvores. Assim. Eu vi, deu um ventinho assim, caiu muitas folhas. Eu estava pensando no evangelho de hoje à noite, nesse momento, e eu falei, nossa, como que Deus é grandioso. Porque nenhuma folha dessa cai sem que Deus permita. Então, olha a importância. Vocês já pararam para pensar a importância que nós temos para Deus? E quando a gente erra, sabe como que Deus olha para a gente? É como se nós fôssemos aquele bebezinho recém-nascido ainda. Que a mãe pega no colo, que a mãe olha lá com todo carinho, que a mãe acaricia, que a mãe pega a mamadeira lá, coloca no pulso para ver se não está quente. É assim que Deus nos vê. Os nossos deslizes, as nossas falhas, as nossas faltas. É com esse carinho. Então é com isso
que ele pede para que nós enxergarmos o outro dessa mesma maneira, com esse carinho, prestando bem atenção que o outro muitas vezes está errando num ponto que nós não, mas que nós erramos em uma outra questão e ele não. Tem aqui, nesse livrinho aqui, ó, Vigiai e Orai, tem umas lições extremamente lindas. E aqui eu escolhi para hoje fraquezas alheias. Não comente as fraquezas alheias. Quem busca diminuir o outro está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa se a crítica que fazes não aplica primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que a mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que os que se julgam infalíveis. Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à vossa volta. Entendamos que ele é nossa solidariedade sem que em nossos lábios haja censura e em nossa presença haja descanso. Então a gente tem que ser implacáveis com a gente mesmo, com as nossas faltas, com os nossos erros. Haverá casos em que será útil revelar o mal nos outros? Esta questão é muito delicada e é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Então, é impossível a gente não perceber, né, os defeitos no outro, mas quando nós agimos, não reagimos. Quando nós aprendemos que primeiro a gente tem que refletir muito bem sobre os nossos atos, quando a gente pensa, quando a gente sente, né? Quando a gente se envolve na atmosfera do amor, a gente passa a acertar um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente percebe no outro, sim, algo que nós sentimos no nosso coração que a gente deve falar com essa pessoa. Mas a gente vai ter esse carinho para falar sem fazer com que aquela pessoa fique mais triste com a gente ainda. Quando a gente aprende a agir, a reação parece algo estúpido. Jesus, quando ele foi levado à cruz, antes apedrejado, antes xingado, antes humilhado, antes chicoteado, em hora nenhuma ele reagiu. Sempre sereno, né? No último momento, quando ele chega no ápice do desencarne, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Agora imagina se Jesus reagisse diante às ofensas humanas. Como a fechada no trânsito, a buzinada, né? O que vem em mente, primeira coisa, é o xingamento,
é o revide, não é? Porque a gente ainda reage muito diante das situações da vida, principalmente quando a gente é ofendido. E a gente se ofende tanto no nosso dia a dia porque a gente ainda não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente se fortalece. Quando eu me fortaleço, eu vou entender esse contexto do Evangelho de hoje. Que a gente ainda está todos em aprendizado, que a gente precisa ainda um do outro. Imaginemos nós se os nossos adversários, ou se nós não tivéssemos nenhum adversário aqui na Terra. Que todas as pessoas dissessem para nós exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Que somos bonitos, que somos simpáticos, que somos perfeitos, que não temos que nos melhorar em nada. Nós não conseguiríamos nem um centímetro de evolução. Então, o inimigo, o adversário, ele é colocado no nosso caminho, muitas vezes de propósito, para que a gente reflita, para nos testar. É igual quando a gente faz a aula teórica lá na autoescola, chega uma hora que a gente tem que fazer a prática, senão a gente não consegue pegar a habilitação. Então, de tempos em tempos, é permitido que essas pessoas se ponham ao nosso caminho para fazer um teste. Será que o Marcos está aprendendo? Será que o João está aprendendo? Será que ele está colocando em prática a teórica? E aí vem os desafios para nós, e aí nós próprios vamos ter a oportunidade de nos perguntar, né, se a gente está ou não aprendendo a lição. Que o Evangelho é sempre um convite, nunca é uma imposição. E o convite dessa noite é que a gente possa olhar ao outro com os olhos do amor, da caridade, assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos honra. E assim, Mestre amado, nós pedimos que abençoe a cada um que aqui senta, que abençoe a cada lar, que abençoe a cada local de trabalho, que abençoe a cada ente querido, que abençoe todas as famílias, e que possamos, no decorrer da nossa semana, fazer uma reflexão profunda sobre nós mesmos, sobre aquilo que temos que melhorar, sobre aquilo que temos que aperfeiçoar na nossa caminhada, como podemos ser melhor, como podemos auxiliar uns aos outros. Queremos te agradecer imensamente por este momento e pedir que possamos levar conosco aos nossos lares esta paz. Esta paz que nem todo ouro poderia comprar. E tu nos dá gratuitamente. Que possamos levá-la no decorrer da nossa semana, no nosso local de trabalho, onde quer que formos. Que possamos ser referência um ponto de luz para iluminar o mundo. Obrigado, querido Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Deus abençoe a cada um de nós. Excelente semana.